O ar no Club Onyx estava denso com desespero, perfume e ambição. Uma combinação que fazia meus pulmões doerem enquanto eu equilibrava 4 martinis na minha pequena bandeja. O baixo martelava através do chão, vibrando pelas minhas sapatilhas gastas, enquanto eu navegava pela pista de dança lotada. 6 meses trabalhando em turnos duplos nesta discoteca de luxo, e eu ainda não havia dominado a arte de me tornar invisível quando necessário. Um empresário bêbado balançou no meu caminho, derramando uma das bebidas sobre meus nós dos dedos. O líquido pegajoso escorreu pelo meu pulso, molhando a manga da minha única blusa preta decente. Desculpe, eu murmurei, embora não fosse minha culpa. Ninguém me ouviu de qualquer maneira. A seção VIP do clube despontava à frente, uma plataforma elevada separada da pista principal por cordões de veludo e 2 homens com fones de ouvido que nunca sorriam. A anfitriã, Vanessa, tinha me avisado durante o treinamento para nunca fazer contato visual com os convidados VIP. Eles não querem saber que você existe, a menos que precisem de algo, ela disse com indiferença praticada, especialmente às quintas-feiras. Quintas-feiras, a noite em que o verdadeiro dono do Clube Onyx às vezes fazia uma aparição. Eu o tinha visto apenas 2 vezes antes. Relances, na verdade. Uma silhueta escura cercada por uma comitiva de homens em fatos caros. Mulheres com joias cintilantes. Todos eles se inclinavam para ele como flores buscando a luz do sol. Minha colega de trabalho, Tina, o chamava de Alésio, o Belo, embora nunca ao alcance dos ouvidos da gerência. Ela sussurrava histórias durante nossos intervalos. Como aos 29 anos ele controlava metade da vida noturna da cidade. Como pessoas que o contrariavam desapareciam. Como sua família tinha conexões antigas que faziam até a polícia manter distância. Eu não queria saber mais. Eu só precisava deste emprego para pagar meu aluguel e as crescentes contas médicas do meu irmão. Um dos homens de segurança me reconheceu e desenganchou a corda de veludo sem dizer uma palavra. Mantive meus olhos baixos enquanto colocava cuidadosamente cada copo na mesa de tampo de vidro. 4 martinis, eu disse suavemente, afastando-me antes que alguém pudesse reclamar da bebida derramada. Espera, a única palavra me congelou no lugar. Meu coração começou a martelar contra minhas costelas, enquanto eu levantava meu olhar apenas ligeiramente. A mesa estava ocupada por 3 mulheres e um homem que eu nunca tinha visto antes. Eles eram todos lindos daquele jeito polido e caro. Mas o homem, ele atraía toda a luz da sala para si. Cabelos escuros penteados para trás de um rosto que pertencia a pinturas renascentistas. Maçãs do rosto afiadas e olhos tão escuros que pareciam absorver em vez de refletir as luzes piscantes do clube. Seu terno era impecável, desabotoado apenas o suficiente para revelar um vislumbre de pele bronzeada e o que parecia ser a borda de uma tatuagem. Ele não estava olhando para mim. Sua atenção estava fixada no telefone, mas sua mão livre estava levantada na minha direção. Um dedo estendido em um comando inequívoco para ficar. Senhor, minha voz saiu mal mais do que um sussurro. A bebida está errada, disse uma das mulheres, gesticulando para seu copo com um aceno dramático de unhas carmesim. Eu pedi um Dirty Martini. Isto não é dirty. Eu engoli em seco. Sinto muito. Vou buscar uma substituição imediatamente. O homem ainda não tinha levantado os olhos. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sua voz suave e com sotaque. Italiano, pensei, embora suavizado pela educação americana. Emma, eu respondi, e então imediatamente me arrependi de ter dado meu nome verdadeiro. Seus olhos escuros finalmente se levantaram do telefone, encontrando os meus com uma intensidade que me fez sentir um frio na barriga. Seu olhar viajou lentamente pelo meu rosto, demorou em meus lábios e então continuou até a minha manga manchada de bebida. Algo cintilou em sua expressão. Um aborrecimento, talvez, ou curiosidade. Emma, ele repetiu como se estivesse a saborear a palavra. Traga a bebida correta.
E ele fez uma pausa, seus olhos se movendo para a mulher que havia reclamado. Depois volte para mim. Traga para si uma blusa de substituição de onde quer que a equipe guarde tais coisas. Essa está arruinada. Não foi uma sugestão. Eu balancei a cabeça rapidamente e me afastei, quase esbarrando em outro garçom na minha pressa para escapar daquele olhar magnético. Na sala da equipe, minhas mãos tremiam enquanto eu me trocava para uma das blusas de uniforme sobressalentes. Era muito apertada no meu peito, mas eu não tinha escolha. Tina me encontrou lá, arrumando meu cabelo no pequeno espelho manchado. Você está bem? Parece que viu um fantasma, ela disse, reaplicando o batom. Estou bem, só tive um encontro com um VIP, eu respondi, tentando soar casual. Os olhos de Tina se arregalaram. Qual? Espera, ele está aqui esta noite. Eu acenei com a cabeça e ela agarrou meu braço. Emma, me ouça. Se for quem eu penso que é, tenha cuidado. Alessio Vital não é apenas um VIP qualquer. Perigoso, influente, blá blá blá, eu disse, tentando uma risada que soou oca até para meus próprios ouvidos. Não se preocupe, estou apenas substituindo uma bebida e depois volto para minha sessão normal. Tina não parecia convencida, mas nosso gerente apareceu na porta, carrancudo. Martinez, o intervalo acabou. Russo, há um pedido de Dirty Martini para a sessão VIP. Mechasse. A noite continuou em um borrão de pedidos. Clientes bêbados e pés doloridos. Eu entreguei o Martini de substituição sem incidentes. Aliviada ao encontrar o homem de olhos escuros imerso em conversa com alguém novo. Um cavalheiro mais velho de rosto severo que parecia comandar ainda mais deferência da equipe de segurança. Eu me afastei despercebida, retornando à segurança relativa da minha sessão atribuída. Era quase 2h da manhã quando as coisas começaram a dar errado. O clube ainda estava lotado, a pista de dança uma massa contorcida de corpos. Eu estava recolhendo copos vazios quando senti uma mão apertar meu pulso. Dance comigo, linda. Um homem arrastou as palavras, seu hálito quente de uísque contra meu ouvido. Estou trabalhando, senhor, eu disse firmemente, tentando me afastar. Por favor, solte. Seu aperto apertou dolorosamente. Uma dança. Não seja tão provocante. Não sou provocante. Sou uma empregada, eu respondi, a frustração superando momentaneamente a cautela. E você está me machucando. Isso só pareceu diverti-lo. Ele era mais jovem do que eu pensara a princípio, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, com o ar de privilégio de dinheiro antigo. Indomável. Gosto disso, ele disse, puxando-me para mais perto apesar da minha resistência. Solte meu braço, eu disse mais alto desta vez, procurando desesperadamente por segurança. Mas no clube lotado com música alta, ninguém pareceu notar meu apuro. O homem se inclinou, sua boca desconfortavelmente perto do meu pescoço. Tenho observado você a noite toda. A garota mais bonita deste lugar, perdendo tempo servindo bebidas. Tentei recuar, mas esbarrei em alguém atrás de mim. O barulho de vidro quebrando me disse que eu tinha derrubado a bebida de alguém da mão. Perfeito. Agora eu teria que pagar por isso também. Desculpe, eu comecei virando-me para pedir desculpas a quem estava atrás de mim. As palavras morreram na minha garganta. De pé a poucos centímetros de distância, irradiando uma fúria fria que parecia criar uma bolha de silêncio ao nosso redor, apesar da música estrondosa, estava Alessio Vital. Atrás dele, 2 de seus guardas de terno o observavam passivamente. Problema aqui? Ele perguntou, seu olhar passando do meu rosto para a mão que ainda segurava meu pulso. O sorriso do homem bêbado vacilou. Sem problema, cara. Só estou pedindo uma dança. A expressão de Alessio não mudou, mas algo no ar mudou. Ficou carregado de perigo. Ela está trabalhando, ele disse baixinho. Demasiado baixinho para qualquer um, exceto nós 3, ouvir. E ela disse, não. Olha, eu não quero problemas, o homem disse, finalmente soltando meu pulso.
Não percebi que ela já tinha compromisso. Um músculo na mandíbula de Alésio se contraiu. Dance comigo, ele disse de repente, seus olhos encontrando os meus. Quando eu hesitei, congelada em confusão, ele se inclinou mais perto, seus lábios quase roçando minha orelha enquanto ele sussurrava. Dance comigo. Ele vai ver que você está comprometida. E assim, todos ao nosso redor pararam de olhar. Era como se uma barreira invisível tivesse se formado, os olhos escorregando de nós como se fosse perigoso até olhar. O homem bêbado se dissolveu na multidão e os guardas de Alésio recuaram, criando um pequeno espaço na pista lotada. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, sua mão estava na minha cintura, quente e firme através do material fino da minha blusa. Sua outra mão pegou a minha e eu me vi sendo guiada para uma dança lenta que estava completamente em desacordo com o ritmo eletrônico rápido que pulsava pelo clube. Eu deveria voltar ao trabalho, consegui dizer, embora meu corpo me traísse ao se encaixar no dele com uma facilidade embaraçosa. Seu turno terminou há 10 minutos, ele respondeu, seu sotaque engrossando ligeiramente. Marco já resolveu isso com seu gerente. Marco deve ser um de seus homens. A demonstração casual de poder, reorganizando minha agenda sem meu conhecimento, deveria ter me alarmado. Em vez disso, senti um batimento traiçoeiro de excitação no meu estômago. Por que está fazendo isso? Eu perguntei, minha voz mal audível sobre a música. Seus olhos escuros estudaram meu rosto. De perto, pude ver pontos de âmbar em suas profundezas. Talvez eu não goste de ver meus funcionários assediados, ele disse. Eu poderia ter resolvido isso. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Tenho certeza que sim, Emma, mas agora você não precisa. O jeito como ele disse meu nome me causou um arrepio na espinha. Nós nos movemos juntos por mais alguns batimentos, sua mão quente e firme na pequena parte das minhas costas. Eu estava extremamente ciente de como deveríamos parecer. O dono do clube dançando com uma empregada qualquer em uma camisa emprestada. As pessoas vão falar, eu disse subitamente ansiosa. Que falem, ele respondeu com indiferença casual. Isso a manterá mais segura. Mais segura? A palavra pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar. A música mudou, o ritmo ficou mais rápido, mas Alésio manteve nosso ritmo mais lento por mais um momento. Então, com um movimento fluido que falava de anos de treinamento, ele me girou uma vez antes de me puxar de volta contra seu peito. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu agora, seus olhos buscando, contemplando algo que fazia o ar entre nós parecer elétrico. Obrigado pela dança, Emma Russo, ele disse suavemente, finalmente me soltando. Marco a levará para casa. Como sabe meu sobrenome? Eu perguntei, um calafrio substituindo o calor do seu toque. Aquele fantasma de um sorriso novamente. Conheço todos os meus funcionários. Ele enfiou a mão no bolso e retirou um cartão de visitas, pressionando-o na minha palma. Se alguém a incomodar novamente dentro deste clube ou fora dele, ligue para este número, dia ou noite. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha ido embora, engolido pela multidão, seus guardas o seguindo. Olhei para o cartão na minha mão. Estava em branco, exceto por um número de telefone gravado em texto preto simples. O que eu não sabia então, enquanto segurava aquele cartão como um talismã no caminho silencioso para casa, em um carro que valia mais do que 1 ano do meu salário, era que aquela noite, aquela dança, havia posto algo irrevogável em movimento. Que o dia seguinte traria uma revelação que destruiria a vida cuidadosa e difícil que eu havia construído. Que Alésio Vitali havia reconhecido algo em mim que eu ainda não via em mim mesma, e que sua proteção se tornaria tanto minha salvação quanto meu maior perigo. O sono me escapou naquela noite, meus pensamentos voltando para a dança, para os olhos escuros e as palavras sussurradas que haviam dispersado os espectadores como folhas de outono. Quando a alvorada filtrou-se pelas minhas cortinas finas,
Eu havia me convencido de que o encontro fora amplificado pelo cansaço e pela atmosfera surreal do clube. A luz do dia encolheria as suas devidas proporções, apenas uma breve e estranha interação com meu empregador. Afastei a memória de como minha mão se encaixava perfeitamente na dele. Como o perfume de sua colônia, algo amadeirado e caro, havia permanecido em minha camisa emprestada. O apartamento que eu compartilhava com meu irmão Jay estava silencioso enquanto eu fazia café. Ele estava dormindo quando Marco me deixou, e eu estava grata. Como eu teria explicado o elegante Bentley preto parado em frente ao nosso prédio degradado, o motorista de terno que insistira em observar até que eu estivesse segura lá dentro? Verifiquei meu telefone. Uma mensagem de texto do hospital confirmando o compromisso de Jay para aquela tarde. O tratamento experimental era nossa última esperança, esgotando as poucas economias que tínhamos. Eu precisaria fazer turnos extras esta semana. Meus dedos roçaram o cartão de Alésio ainda no meu bolso. Eu o tirei, passando o polegar sobre o número em relevo. Na dura luz da manhã, parecia a evidência de um sonho ou um aviso. O som de pés arrastando me tirou dos meus pensamentos. Jay apareceu na porta da cozinha, seu corpo outrora atlético, agora magro, apoiando-se pesadamente numa bengala. Aos 24 anos, apenas 2 anos mais novo que eu, meu irmão parecia décadas mais velho, a forma agressiva de esclerose múltipla, roubando sua força com cruel eficiência. Você acordou cedo, ele disse, seu sorriso tenso com a dor que ele tentava esconder. Noite difícil no trabalho? Empurrei o cartão fundo no meu bolso. Apenas os habituais empresários bêbados, eu respondi, servindo-lhe café. Como você dormiu? Melhor, aqueles remédios novos podem estar funcionando. Ele se sentou cuidadosamente em uma cadeira. Você deixou sua camisa de uniforme no chão do banheiro. Está toda suja. A memória da bebida escorrendo pela minha mão passou pela minha mente. Sim, risco profissional. Vou deixá-la de molho mais tarde. Jay estudou meu rosto com a intensidade que a doença havia aguçado nele. Algo aconteceu, ele disse, não uma pergunta. Você tem aquele olhar. Que olhar? Aquele em que você está tentando decidir se me contar algo me fará preocupar. Eu suspirei. Não adiantava esconder as coisas de Jay. Ele sempre me lera com muita facilidade. Eu dancei com o dono do clube ontem à noite. Suas sobrancelhas se levantaram. O misterioso Alésio, aquele sobre quem sua colega de trabalho está sempre fofocando. Não foi assim, eu disse rapidamente. Um cara estava me assediando e Alésio interveio. A dança foi apenas para fazer o cara se afastar. Os olhos de Jay se estreitaram. E é só isso? É só isso, eu confirmei. Embora o peso do cartão no meu bolso parecesse uma mentira, ele estava apenas protegendo sua funcionária, provavelmente preocupado com um processo. Jay não parecia convencido, mas deixou o assunto de lado. Passamos a manhã em silêncio confortável. Ele trabalhando em projetos de design gráfico freelance que ainda conseguia gerir em dias bons. Eu colocando as contas em dia e lavando a roupa antes do compromisso dele. Era quase meio-dia quando meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você chegou em casa em segurança? Meu coração gaguejou. Olhei para a mensagem, depois para o cartão de visitas ao lado do meu telefone. Os números coincidiam. Sim. Obrigada pela carona, eu respondi após vários minutos de deliberação. A resposta veio imediatamente. Bom, seu irmão tem tratamento hoje, correto? Um frio percorreu minhas veias. Eu nunca havia mencionado Jay para Alésio. Nunca havia discutido a doença do meu irmão ou nossa agenda com ninguém no clube. Como você sabe disso? Eu digitei com dedos trêmulos. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Finalmente, eu faço questão de saber sobre as pessoas que me interessam. Um carro estará esperando às 14 horas para levar vocês dois ao hospital. O nome do motorista é Paulo. Quase deixei o telefone cair. Não é necessário. Já está tudo arranjado, eu escrevi rapidamente. Paulo esperará o tempo que for necessário
e os levará para casa depois. Olhei para a mensagem sem saber como responder. A presunção deveria ter me irritado, mas sob o choque havia um brilho de alívio. A viagem de ônibus para a clínica especializada era longa e dolorosa para Jay, com 3 baldeações e muita caminhada. Por que está fazendo isso? Eu perguntei. Desta vez a resposta demorou mais a chegar. Porque eu posso e porque você parecia cansada ontem à noite, Emma. Deixe alguém ajudá-la por uma vez. A mensagem atingiu muito perto de uma verdade que eu mal admitia para mim mesma. Como eu estava exausta. Quão perto de ceder sob os duplos fardos do trabalho e dos cuidados com Jay. Mas aceitar a ajuda de Alessio Vital parecia perigoso de maneiras que eu não conseguia articular. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem de texto chegou. Isso não é condicional, sem amarras, apenas um serviço de carro quando precisar. Mostrei as mensagens a Jay, que as leu com uma expressão inescrutável. O que você acha? Eu perguntei. Ele encolheu os ombros, estremecendo ligeiramente com o movimento. Eu acho que essa viagem de ônibus está me matando, M. E acho que você está se matando tentando lidar com tudo sozinha. Mas nós não conhecemos este homem, eu protestei fracamente. O sorriso de Jay era cansado, mas genuíno. Sabemos que ele é dono de metade da cidade e aparentemente tem uma queda pela minha irmã teimosa. No que diz respeito a anjos da guarda, poderíamos ter coisa pior. Então, exatamente às 2 fomos ajudados a entrar em um Mercedes por um homem calmo e profissional que se apresentou como Paulo. O interior do carro era fresco e impecável. A viagem tão suave que Jay adormeceu. Suas feições relaxaram pela primeira vez em dias. A equipe do hospital não piscou com nossa chegada de carro particular. Eles já tinham visto coisas mais estranhas. Doutora Patel nos cumprimentou com sua habitual eficiência calma, guiando Jay para a sala de tratamento, enquanto eu me acomodava na sala de espera com uma revista com as páginas dobradas. 1 hora se passou. Eu estava na metade de um artigo sobre moda de verão quando senti alguém sentar-se ao meu lado. O cheiro familiar se registrou antes que eu levantasse os olhos. Colônia amadeirada, sutil, mas distinta. Alessio Vitali parecia diferente à luz do dia, mais humano de alguma forma, embora não menos intimidante. Seu terno estava mais claro hoje, um cinza impecavelmente cortado que fazia sua pele morena brilhar. Seu cabelo escuro estava penteado para trás do rosto, revelando uma pequena cicatriz perto de sua têmpora esquerda que eu não havia notado na iluminação fraca do clube. Senhorita Russo, ele disse, sua voz aquela mesma mistura suave de italiano e americano que assombrara meus sonhos. Como está seu irmão? Fechei a revista, ganhando tempo para me recompor. O tratamento leva cerca de 3 horas. Não saberemos se está funcionando por mais algumas semanas. Fiz uma pausa, então fiz a pergunta que me queimava. Por que você está aqui? Ele me estudou com aqueles olhos escuros. Eu queria ter certeza de que o serviço de carro estava satisfatório. Você poderia ter mandado uma mensagem. Um sorriso tocou seus lábios. Genuíno desta vez. Sim, eu poderia. Sentamo-nos em silêncio por um momento. Ao nosso redor, o hospital zumbia com atividade, enfermeiras apressando-se, famílias sussurrando em cantos, o cheiro antisséptico misturando-se com o café da lanchonete próxima. Quanto você sabe sobre mim, Sra. Russo? Ele perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenida. Apenas rumores, eu admiti, que você possui clubes, que você é influente, que as pessoas que te contrariam se arrependem. Ele acenou com a cabeça, sem surpresa. E isso a assusta? Deveria? Seus olhos prenderam os meus. Não, se você não planeja me desafiar. Uma enfermeira se aproximou antes que eu pudesse responder, entregando-me uma prancheta com formulários de seguro. Examinei-os com pavor prático, meu estômago afundando com os números na parte inferior. Mesmo com nossa cobertura, o copagamento para o tratamento de hoje era mais do que eu ganharia em uma semana de turnos.
Alésio me observava em silêncio, seu olhar captando minha testa franzida. A maneira como eu mordia o lábio enquanto calculava quais contas poderiam ser atrasadas neste mês. Este tratamento, ele disse calmamente depois que a enfermeira saiu, é experimental. Eu acenei com a cabeça relutantemente, mas promissora. Eles viram melhorias em pacientes com o tipo de progressão de Jay e... é caro. Não foi uma pergunta, mas eu respondi de qualquer forma. Muito, mas vale a pena se lhe der mais tempo, mais qualidade de vida. A expressão de Alésio suavizou-se quase imperceptivelmente. Família é tudo, ele disse. As palavras carregando um peso que sugeria um significado pessoal. Você faria qualquer coisa por ele. Ele é tudo o que eu tenho, eu respondi simplesmente. Algo cintilou em seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou respeito. Ele enfiou a mão no paletó e retirou uma carteira de couro fina. Antes que eu percebesse sua intenção, ele havia extraído várias notas novas e as estava colocando sobre minha prancheta. Eu não posso aceitar isso, eu disse imediatamente, o calor subindo ao meu rosto. Não é caridade, ele respondeu, seu tom não deixando espaço para discussão. Considere como um adiantamento. Você fará turnos extras no clube para cobrir, se seu orgulho exigir. E se eu recusar, seu sorriso voltou mais afiado desta vez. Você não vai. Você é prática, Emma. E isso não é sobre você, é sobre seu irmão. Ele estava certo, o que apenas alimentou minha irritação. O dinheiro cobriria o tratamento de hoje e das próximas semanas, dando-me o fôlego que eu desesperadamente precisava. Ainda assim, aceitar parecia cruzar uma fronteira, reconhecendo uma conexão com este homem que se estendia além de empregador e empregada. Eu vou te pagar de volta, eu disse finalmente, deslizando o dinheiro para minha bolsa antes que eu pudesse mudar de ideia. Cada centavo. Eu sei que você vai. Ele se levantou, abotoando seu paletó com um movimento elegante. Paulo esperará por você, não importa quanto tempo o tratamento leve. Use o carro sempre que seu irmão tiver compromissos. Eu não entendo por que você está fazendo isso, eu disse, levantando-me para encará-lo. Por um momento, algo cru e desprotegido atravessou suas feições. Talvez eu reconheça algo de mim em você, Emma Russo. Os limites a que alguém irá para proteger a família. Ele verificou o relógio. Platina, notei, com um sutil diamante no 12. Tenho reuniões esta tarde, mas gostaria de continuar nossa conversa. Jante comigo amanhã à noite. Não foi formulado como uma pergunta, e só isso deveria ter me feito recusar. Em vez disso, me vi perguntando, que horas? Às 8. Paulo a buscará. Não se preocupe, ele estendeu a mão, seus dedos roçando uma mecha de cabelo do meu rosto com uma gentileza inesperada. Vista algo bonito, mas não se preocupe em me impressionar. Você já o fez. Ele se foi antes que eu pudesse processar suas palavras, deixando para trás apenas o cheiro persistente de sua colônia e o emaranhado confuso de emoções no meu peito. Medo, gratidão e algo mais perigoso. Curiosidade sobre o homem por trás da reputação. Aquele que havia reconhecido meu cansaço quando eu pensava que o estava escondendo tão bem. Quando Jay saiu do tratamento, pálido mas sorrindo, eu lhe disse apenas que o carro estaria disponível para todos os seus futuros compromissos. O dinheiro e o convite para o jantar eu guardei para mim. Meu irmão já tinha preocupações suficientes sem adicionar minha estranha nova conexão com um homem cujo nome fazia as pessoas em nossa vizinhança se benzirem. Naquela noite, enquanto eu vasculhava meu escasso guarda-roupa em busca de algo que pudesse ser considerado bonito pelos padrões de Alésio Vital, recebi uma última mensagem de texto. Descanse bem, Emma. Amanhã será esclarecedor para nós dois. Fiquei olhando a mensagem por muito tempo, imaginando que revelações me esperavam, perguntando-me se estava pisando voluntariamente em uma bela armadilha, ou se, como Jay havia sugerido,
Eu de alguma forma havia encontrado um anjo da guarda na mais improvável das formas. De qualquer forma, eu sabia com uma certeza profunda que, depois da noite de amanhã, nada seria o mesmo. O dia seguinte passou em um borrão de antecipação e dúvida. Liguei para o trabalho, dizendo que estava doente no meu turno da manhã na cafeteria, onde eu trabalhava antes do meu horário no clube, passando o tempo extra a esfregar o nosso apartamento e a ajudar Jay com os seus exercícios de fisioterapia. Ele observou minha limpeza nervosa com olhos conhecedores, mas não fez perguntas. Quando finalmente confessei sobre o convite para jantar, sua única resposta foi um aceno pensativo. Só tenha cuidado, M, ele disse, sua voz suave. Homens assim estão acostumados a conseguir o que querem. É só um jantar, eu insisti, embora nós dois soubéssemos melhor. Às 6, eu estava em frente ao espelho manchado do nosso banheiro, mal me reconhecendo. O vestido preto era uma relíquia de outra vida, comprado anos atrás para uma inauguração de galeria, quando eu ainda acreditava que meu diploma de arte poderia me levar a algum lugar. Era simples, mas elegante, com um decote que insinuava em vez de revelar, e uma bainha que caía logo acima dos meus joelhos. Eu prendera meu cabelo escuro em um coque baixo e brilhante, aplicara maquiagem com mão cuidadosa e pegara emprestados os brincos da mãe de Jay, pequenas pérolas que de alguma forma haviam sobrevivido a nossas muitas mudanças e crises financeiras. Você está linda, Jay disse da porta, apoiado em sua bengala. Como a mamãe, a comparação trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Nossa mãe estava morta há 5 anos, um aneurisma súbito a levando antes que pudesse ver o que havia acontecido com seus filhos. Um lutando contra uma doença degenerativa, o outro abandonando seus sonhos para pagar contas médicas. Ela estaria orgulhosa de você, eu disse, piscando para conter a umidade. De como você é corajoso. O sorriso de Jay era triste. Ela estaria orgulhosa de nós dois. Mas ela também diria para você viver um pouco, M. Você tem colocado sua vida em pausa há 2 anos. Antes que eu pudesse responder, meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de Paulo. Ele estava esperando lá embaixo. A viagem de carro foi silenciosa, exceto pela suave música clássica tocando através de alto-falantes escondidos. Os olhos de Paulo encontraram os meus ocasionalmente no espelho retrovisor, sua expressão ilegível. Dirigimos em direção ao centro da cidade. Então viramos para leste em direção ao rio, finalmente parando em frente a uma mansão vitoriana restaurada, afastada da rua atrás de portões de ferro forjado. A residência do Sr. Vitali, Paulo explicou, vindo abrir minha porta. Ele prefere jantar em casa. Casa? Não um restaurante com testemunhas, mas seu espaço privado. A percepção deveria ter me alarmado mais do que alarmou. Em vez disso, senti um batimento de curiosidade enquanto seguia Paulo pelo caminho de pedra até as enormes portas duplas. O interior era um estudo de masculinidade refinada. Madeiras escuras, móveis de couro e iluminação sutil que criavam poças de calor na entrada de teto alto. Arte pendurada nas paredes, não as peças genéricas que eu esperava, mas obras originais que atraíam o olhar e desafiavam a mente. Reconheci uma reprodução de Caravaggio no corredor, o efeito claro-escuro criando sombras dramáticas que pareciam apropriadas para esta casa e seu proprietário. O Sr. Vitali está no escritório, Paulo disse, gesticulando por um corredor. Primeira porta à direita. Ele pediu que você o encontrasse lá. Deixada sozinha, respirei fundo e me dirigi à porta indicada. Estava ligeiramente entreaberta, a luz quente derramando-se no corredor. Bati suavemente. Entre, Emma. Alesio estava junto a uma janela com vista para um jardim, iluminado por uma iluminação paisagística discreta. Ele usava calças escuras e uma camisa branca impecável, aberta na gola e com as mangas arregaçadas para revelar antebraços fortes marcados com uma tatuagem intrincada, algo em letra fluida que desaparecia sob o tecido.
Em uma das mãos, ele segurava um copo de cristal contendo líquido âmbar. Ele se virou enquanto eu entrava, seus olhos percorrendo-me em uma apreciação lenta que fez minha pele esquentar. Você está linda, ele disse, pousando seu copo em uma mesa lateral. Essa cor lhe cai bem. Obrigada, eu respondi, lutando contra o desejo de me mexer sob seu olhar. Sua casa é linda. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para um par de poltronas de couro posicionadas perto de uma lareira onde as chamas dançavam sobre toras de madeira de verdade. Gostaria de uma bebida? Vinho, talvez? Eu assenti, grata por ter algo para fazer com as mãos. Branco, se tiver, ele se dirigiu a um pequeno armário de bar e serviu vinho de uma garrafa gelada em um copo delicado. Quando ele me entregou, nossos dedos roçaram brevemente, enviando uma corrente inesperada pelo meu braço. Você parece nervosa, ele observou, pegando sua própria bebida antes de sentar-se à minha frente. Estou jantando com um homem que mal conheço em sua casa particular, depois que ele demonstrou um interesse incomum na situação médica da minha família. Eu respondi com mais franqueza do que pretendia. Nervosismo parece apropriado. Um sorriso brincou em seus lábios. Direta. Eu aprecio essa qualidade. Por que estou aqui, Sr. Vital? Eu perguntei, dando um gole no vinho, nítido e caro, como tudo mais naquela sala. Alésio, por favor. Ele se recostou, estudando-me. E você está aqui porque eu queria falar com você longe do clube. Longe de olhos e ouvidos curiosos. Sobre o quê? Ele ficou em silêncio por um momento, seu olhar escuro contemplativo. Você acredita no destino, Emma? Em fios invisíveis que conectam certas vidas, puxando-as uma em direção à outra, apesar das circunstâncias ou da lógica. A pergunta foi inesperada, quase filosófica. Acredito em coincidências e escolhas, eu respondi cuidadosamente. E em consequências, a doença do seu irmão, aquilo não foi nem escolha nem consequência, apenas um acaso cruel. Eu me enrijeci. Não quero discutir a condição de Jay. Claro, ele inclinou a cabeça em desculpas. Só menciono porque se relaciona com o motivo de você estar aqui. Ele se levantou, dirigindo-se a uma escrivaninha onde retirou uma pasta. Antes de continuarmos, no entanto, o jantar nos espera. Vamos? Ele me guiou pela casa até uma sala de jantar, onde uma mesa havia sido posta para dois com fina porcelana e prata. Uma mulher de meia-idade com um coque severo, mas olhos gentis nos serviu. Uma refeição de massa delicada, vegetais assados e peixe tenro que me custaria o salário de 3 dias em um restaurante. Durante o jantar, Alésio manteve a conversa propositalmente leve, perguntando sobre minha formação, minha educação, meus interesses antes que a vida tivesse restringido meu foco à sobrevivência. Ele ouviu com atenção genuína enquanto eu relutantemente compartilhava fragmentos do meu eu anterior, a estudante de arte com sonhos de exposições em galerias, a garota que uma vez viajou pela Itália com um programa de bolsas, esboçando praças e igrejas. Você esteve na minha terra natal, ele disse, parecendo satisfeito. Onde? Florença, Roma, Nápoles, cidades menores na Toscana. Eu respondi, me aquecendo ao assunto apesar de mim mesma. Apaixonei-me pela luz lá, a maneira como ela muda as cores dos edifícios ao longo do dia. E, no entanto, você acabou servindo bebidas em uma boate. Não havia julgamento em seu tom, apenas curiosidade. Tracei a borda do meu copo de vinho. A vida acontece. Os sonhos se ajustam ou são adiados, ele sugeriu. Não abandonados. Quando a refeição terminou, ele sugeriu que voltássemos ao escritório. A pasta ainda estava em sua mesa, intocada, mas impossível de ignorar. Assim que nos sentamos novamente perto da lareira, ele finalmente pegou a pasta. Emma, o que estou prestes a lhe dizer pode parecer improvável. Ele começou, seu sotaque engrossando ligeiramente.
mas peço que me ouça completamente antes de responder. Eu assenti, a tensão apertando em meu estômago. Há 2 meses, um dos meus negócios foi roubado. Não dinheiro, mas informações, dados sobre minhas contas pessoais, minhas conexões familiares, certos arranjos comerciais sensíveis. Sua expressão escureceu. O ladrão era alguém em quem eu confiava, alguém que estava com minha organização há anos. Eu me mexi desconfortavelmente. Não entendo o que isso tem a ver comigo. O nome do homem era David Russo, Alessio disse baixinho. Seu pai. A sala pareceu inclinar-se ao meu redor, o vinho no meu estômago virando ácido. Isso é impossível, eu sussurrei. Meu pai morreu em um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Alessio abriu a pasta e retirou uma fotografia, colocando-a na mesa entre nós. A imagem mostrava um homem na casa dos 50 anos com os mesmos cabelos escuros e olhos que eu via no espelho todos os dias. Apesar dos anos, eu o reconheci instantaneamente. Esta foto foi tirada há 4 semanas, Alessio disse gentilmente. Seu pai não morreu, Emma. Ele abandonou sua família e criou uma nova identidade. Ele tem trabalhado para mim nos últimos 8 anos como Michael Kai, meu administrador financeiro. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava a fotografia. Não, eu disse, mas a negação era vazia. A semelhança era inegável. O leve queixo fendido, o arco distintivo das sobrancelhas que Jay e eu tínhamos herdado. Isso não pode ser real. Descobri sua verdadeira identidade durante nossa investigação sobre o roubo? Alessio continuou. Quando rastreamos seus movimentos, descobrimos que ele estava fazendo doações anônimas para uma conta hospitalar. A conta do seu irmão. A sala girou mais rápido. Meu pai, vivo todos esses anos, enviando dinheiro para o tratamento de Jay, mas nunca mostrando seu rosto, nunca nos reconhecendo. Por que está me contando isso? Eu perguntei, minha voz falhando. Alessio inclinou-se para frente, seus olhos fixos nos meus. Porque David Michael desapareceu há 3 dias com a informação que roubou. E eu acredito que ele está em perigo. Os dados que ele levou, há outros que matariam para obtê-los. Pessoas que nem eu consigo controlar totalmente. Você espera que eu o ajude a encontrá-lo? A pergunta surgiu como uma risada áspera. O pai que nos deixou acreditar que ele estava morto, que observou de longe enquanto seu filho sofria, enquanto eu largava a escola para trabalhar em 3 empregos. Não espero nada, Alessio respondeu calmamente, mas estou lhe oferecendo uma chance de confrontá-lo, de obter respostas para perguntas que você deve ter carregado por anos, e talvez de salvar a vida dele. Por que me envolveria nisso? Por que não lidar com isso você mesmo com seus recursos? Eu gesticulei vagamente, abrangendo sua óbvia riqueza e poder. Porque, apesar de tudo, ele protegeu você e seu irmão à sua maneira. Essas doações mantiveram sua família à tona quando sua mãe morreu, pagaram por tratamentos experimentais que o seguro não cobriria. Quaisquer que fossem suas razões para desaparecer, ele nunca parou de vigiar vocês. A revelação me atingiu como um golpe físico. Todas aquelas misteriosas aprovações de seguro, as contribuições de fundações de caridade que haviam chegado em momentos críticos. Não tinham sido atos aleatórios de bondade de estranhos. Tinham sido do pai que escolhera desaparecer de nossas vidas. Não lhe devo nada, eu disse, a raiva finalmente rompendo o choque. Não, Alessio concordou. Você não deve. Mas não estou pedindo por ele, Emma. Então por quem? Por você. Seu olhar prendeu o meu, surpreendentemente gentil. O encerramento tem valor, assim como a verdade, não importa quão dolorosa. Levantei-me abruptamente, precisando de espaço. Ar. O peso das revelações pressionando meu peito dificultava a respiração. Preciso pensar. Isso é demais. Alessio também se levantou, mantendo uma distância respeitosa. Claro, leve o tempo que precisar. Paulo a levará para casa quando estiver pronta.
Movi-me para a janela, olhando cegamente para o jardim abaixo. Minha mente corria com memórias fragmentadas. O riso do meu pai, a maneira como ele me ensinou a segurar um pincel. Sua ausência na minha formatura do ensino médio,